Bom, vamos então começar aqui o nosso trabalho, continuando aqui o nosso livro Obras Póstumas, Manifestações dos Espíritos, Caráter e Consequências Religiosas das Manifestações Espíritas. Nós vamos entrar no parágrafo 3º, que trata da transfiguração e da invisibilidade, a partir do item número 22. E é um tema interessante, nós até deixamos ele exclusivamente para hoje, para não entrarmos num pedaço e depois deixar ele meio pela metade, porque é um tema que vale a pena a gente dar um pouco mais de atenção, porque é um fenômeno que realmente impressiona, embora não deixe de se configurar dentro das leis naturais, né? Então a gente já começa aqui, para não perder tempo, que tem bastante coisa para a gente fazer leitura aqui, bastante casos para... Bastante não, né? Tem casos interessantes para apresentar para vocês. Então, transfiguração e invisibilidade. Kardec começa afirmando o seguinte aqui no item 22. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que o dos espíritos. A gente começa falando dessas propriedades. Quando se fala que o espírito, o desencarnado, ele é capaz de assumir formas na sua aparência, características de quando ele estava encarnado, com sinais... muitas vezes de deformidades na sua composição física. Quando estava encarnado, ele assume isso no mundo espiritual, inclusive criando objetos através da mudança da matéria à sua volta, né? E inclusive do seu próprio perispírito. Então os encarnados também têm essa mesma possibilidade, só que, embora restrito, limitado ao corpo físico, ele acaba nem sempre conseguindo demonstrar isso de uma forma patente. Mas nós temos médiums que são capazes de executar esse tipo de fenômeno, por terem, naturalmente, na sua constituição biológica, a facilidade não só de emancipar, né, não só de estender, expandir o seu perispírito, mas também de transformá-lo e deixá-lo visível, como acontece no caso das materializações dos espíritos. Então, continua para nós aqui. Como foi dito, ele, o perispírito, não está, aliás, o espírito não está confinado no corpo, mas irradia e forma em torno de si uma espécie de atmosfera fluídica. Ora, pode acontecer que, em certos casos, e sob o império das mesmas circunstâncias, sofra uma transformação análoga a esta que foi descrita, que nós escrevemos lá em cima no capítulo anterior, que o espírito poderia ficar com uma aparência que ele quisesse, né? A forma real e material do corpo pode apagar-se sob essa camada fluídica, se assim podemos nos exprimir, e revestir momentaneamente uma aparência completamente diferente, a mesma de uma outra pessoa ou do espírito que combina seu fluido com o do indivíduo, ou ainda dar a um rosto feio um aspecto belo e radioso. Então dá para a gente imaginar o médium que tem essa facilidade entrando em contato com um espírito que queira ajudá-lo na realização desse fenômeno. O médium, ele pode simplesmente assumir completamente a aparência do espírito desencarnado. Isso simplesmente por uma questão de manipulação de fluidos, manipulação perispirítica, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então esse é um dos casos raros que a gente vê também. Eis o fenômeno designado sob o nome de transfiguração, fenômeno muito frequente e que se produz principalmente quando circunstâncias provocam uma expansão mais abundante de fluido. O fenômeno da transfiguração pode manifestar-se com uma intensidade bem diferente segundo o grau de depuração do perispírito, grau que corresponde sempre ao da elevação do espírito. Limita-se, às vezes, a uma simples mudança no aspecto da fisionomia, como pode dar ao perispírito uma aparência luminosa e esplêndida. A forma material pode, portanto, desaparecer sob o fluido perispiritual, mas não há necessidade para esse fluido de revestir um outro aspecto. Pode, às vezes, simplesmente velar um corpo inerte ou vivo e torná-lo invisível aos olhos de uma ou várias pessoas, como o faria uma camada de vapor. Valemo-nos das coisas atuais
apenas como pontos de comparação, e não com o objetivo de estabelecer uma analogia absoluta que não existe. Então nós temos os casos de invisibilidade também, um corpo, um material, né, uma matéria que simplesmente se desfaz aos nossos olhos, e dá para imaginar a impressão que isso causa naqueles que estão, que são os observadores, né, porque deve ser realmente um fenômeno muito interessante. No item 23, para a gente poder fechar aqui esse parágrafo, esses fenômenos só podem parecer estranhos porque não se conhecem as propriedades do fluido perispiritual. É para nós um corpo novo que deve ter propriedades novas e que não se pode estudar pelos processos comuns da ciência, mas que não deixam de ser propriedades naturais, tendo apenas de maravilhoso a novidade. Muito bem. Eu queria começar aqui para passar para vocês um artigo interessante que foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo no ano de dezembro de 2003, e o autor foi, deixa eu pegar aqui, depois eu pego o nome do autor. O título então é Ponderações sobre a Transfiguração. Fenômenos considerados milagres obedecem a leis naturais. A transfiguração é o processo que enseja a transformação ou metamorfose do indivíduo, com alteração da figura, das feições e da forma. É um fenômeno no sentido lato da expressão e, como tal, se relaciona entre a variedade de fenômenos definidos como manifestações visuais. Não é algo nada comum, e ainda que o seja, pode-se explicá-lo com razoável nível de entendimento se os argumentos se fundamentarem na ordem dos fenômenos naturais. Entretanto, vale recordar que, sob a rubrica da religião católica, foi o padre Frei Nicolau Dias quem emprestou ao termo uma bibliografia de datação no livro do Rosário de Nossa Senhora, editado em Lisboa, em 1573, com a página de referência facsimilada e publicada na Biblioteca Nacional de Lisboa em 82. Sob entendimento espírita, os fenômenos transfigurativos são todos aqueles que proporcionam a constituição física razoável ou marcante alteração mediante compulsão espiritual. Tais fenômenos se caracterizam como mediúnico e anímico. Aqui a gente já, através do estudo que a gente vem fazendo no Livro dos Médiuns, nós já conseguimos definir bem o que é um fenômeno anímico, o que é um fenômeno mediúnico, né? Mediúnico sempre considerando a presença de um espírito na sua realização. E o anímico, quando é a capacidade do próprio indivíduo de provocar aquele fenômeno. O mediúnico, então, definindo: quando, sob a influência extracorpórea, do exterior do indivíduo para o seu interior e deste para o corpo físico. Isso ocorre nas situações em que o espírito parece dominar o medianeiro, sobrepondo-se ao corpo espiritual deste, ou então quase como num processo de hipnose, quando o médium assume a forma ou contornos acentuados do manifestante. Das faculdades medianímicas, a que melhor se presta ao fenômeno é a psicofonia. Nesse caso, a gente lembra que a psicofonia muitas vezes pode acontecer que a voz do indivíduo mude de acordo com o espírito que se manifesta. Então, conforme nós já estudamos, inclusive no livro Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozano, que foi um pesquisador do final do século XIX, começo do século XX, o Bozano e outros, tiveram uma importante participação nas investigações de todos os fenômenos que aconteciam naquela época. Por isso que hoje se questiona muito por que nós não temos investigadores do presente que façam o mesmo trabalho. Talvez porque naquela época os fenômenos físicos, pelo fato da doutrina espírita começar a se expandir na Europa, provocar um impacto realmente na ciência, na filosofia, na religião, despertasse então a atenção de muitos desses pesquisadores daquele passado. Hoje a ciência já trata o espiritismo como mais uma religião e acabou então perdendo o seu interesse. Mas então nesse livro, Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, quando nós estudamos lá no Livro dos Médiuns esse mesmo capítulo, nós vimos que a transfiguração ela não se dá apenas
Porque quando se fala em transfiguração, nós pensamos na Bíblia, lá no Monte Tabor, onde tem ali a transfiguração, né, de Moisés, aquela coisa toda, de Jesus e tal. E só que indo muito mais além do que aquele fenômeno que demonstra apenas a aparência, nós temos também a transfiguração em que pode deformar o corpo do médium, pode transformar a sua voz, pode mudar a sua aparência. Nós vimos um caso de Daniel Douglas Home, que era um grande médium de fenômenos físicos, em que nesse livro, Impressionantes Casos de Transfiguração, como o próprio nome diz, ele acabou se alongando, tornando-se ali coisa de 10, 20 centímetros mais alto do que ele era. Então o espírito, né, num estado de transe, em que, falando através do Douglas Home, disse para ele, para a pessoa que estava observando, observe o pé, para ver que ele não vai sair do lugar, e peça para os companheiros observarem a cabeça. E aí então o corpo dele se alongou para cima. Isso porque a aparência que mostra do perispírito acabou se sobrepujando à aparência do corpo físico. Então nesse caso nós temos transfiguração da aparência, transfiguração da voz. Não era, esse aqui é interessante, né? Esse foi um dos grandes casos. Inclusive ele foi até questionado, né, dentro da sua conduta moral, sobre ganhar dinheiro com isso, sobre fazer espetáculos e coisa e tal, né? E Kardec faz alguns comentários sobre ele que provavelmente devem ter tido contato. Eu não li nenhuma passagem específica ainda sobre essa questão, sobre esse contato entre os dois, mas acredito que Kardec tenha conversado com ele, tenha estudado, analisado alguma coisa. Então, nós vemos aqui que no caso da psicofonia é aquilo que acontece com mais frequência. O médium, né, se encontra ali presente numa reunião mediúnica, seja num processo de desobsessão, um espírito sofredor, um espírito instrutor, e de repente o médium muda a sua voz. Ela fica mais grossa, ela fica mais fina, ela muda as características, e esse é um caso de transfiguração, porque afeta diretamente as cordas vocais do médium. E isso é interessante a gente perceber. Nós podemos ver, por exemplo, no caso do próprio Divaldo Franco, nessas palestras que nós assistimos no YouTube, que está ali à nossa disposição, nas suas apresentações, nas palestras que ele apresenta, acaba no final, normalmente tem ali a participação de um espírito que se comunica, e geralmente é o Dr. Bezerra de Menezes. E nós podemos ver nitidamente, quando assiste a um vídeo como esse, que muda alguma coisa na feição do Divaldo Franco, o rosto fica mais caído, mais envelhecido. O Divaldo tem 80 anos, né, mas ele consegue ficar mais envelhecido ainda, e a sua própria voz, o modo como ele fala, nós percebemos que não é apenas na questão de falar de uma forma mais calma, mas o próprio tom de voz acaba se transformando. Então nós vemos isso também nas características da transfiguração. Hermes colocou essa história, deve estar no livro História do Espiritismo. Não, Hermes, está na história dos impressionantes casos de transfiguração, né, do Ernesto Bozano. A Gilda colocou, é normal em reunião mediúnica o médium ficar com aparência facial de alguma entidade ou até mesmo de outro, ver nos médiuns ostensivos luzes violetas no rosto de alguns deles. É possível? E o que deve ser esse fenômeno? Exatamente esse fenômeno de transfiguração, Gilda. Alguns de materialização, alguns de transfiguração. Então, na verdade, são vários fenômenos que vão se combinando em determinadas situações, que não dá para você dizer assim, é esse tipo de fenômeno. Então, na verdade, são esses tipos de fenômenos em graus diferentes, alguns se apresentando de uma forma muito mais clara, muito mais patente do que outras. Mas é natural que isso aconteça, né? Continuando para nós aqui. Agora o fenômeno anímico. Quando se projeta do interior do transfigurado, envolvendo-o por completo, operando sensíveis ou completa modificação em seus caracteres físicos, às vezes transluzindo-os. Olha que interessante, né? Fica até radiante às vezes. A abstração feita à transfiguração anímica, a transfiguração pode se relacionar em dois grupos: a transmutação ou personação. Isso, naturalmente, são nomes que são dados por esses pesquisadores para poder diferenciar as características desses fenômenos. A transmutação se denomina por transmutação o fenômeno em que se opera a metamorfose do homem em animal. É evidente que esses casos são aparentes e se dão tanto por força da própria vontade,
como também por consequência de impressionantes subjugações de espíritos inferiores. É o caso que a gente vê da zoantropia, né, ou mesmo, como foi colocado para nós aqui, a transmutação que ele dá. A zoantropia é aquela aparência de lobisomem, né, como se fala nos contos populares, e na verdade são indivíduos ou são espíritos que, interferindo em médiuns que têm essa capacidade, são capazes de transformar ele numa aparência grotesca, numa aparência repugnante, numa aparência assustadora. Então, na verdade, quando se fala em transfiguração, nós não falamos apenas em transfiguração de uma pessoa que tem um rosto de uma forma e de repente o rosto fica de outra forma. Muitas vezes, dependendo da intensidade dessa influência, pode acontecer mudanças de um modo geral, de um modo completo no indivíduo, inclusive com essa aparência bastante assustadora. Então, nos casos de obsessões, como a gente viu, principalmente nas subjugações, isso pode acontecer. Na personação, se denomina por personação a transformação fisionômica ou corporal do médium, que passa a apresentar-se na aparência e na maneira de ser como outra pessoa. Aqui nesse caso, quando se fala em personação, é quando há influência do espírito, não apenas interferindo na aparência do indivíduo, mas interferindo também nas suas características psicológicas. Então, na verdade, é praticamente o espírito, num processo de incorporação e de transformação, né, de transfiguração, acaba se tornando uma outra pessoa. E aí, então, as pessoas ficam muito impressionadas por isso, ficam chocadas muitas vezes com aquilo que elas veem, principalmente sendo um caso de um processo obsessivo. Porque aí é um espírito que fica muito diferente, com uma aparência diferente, e nós vemos que essas transformações, ou essas transfigurações, elas acontecem, na maioria das vezes, de modo muito sutil. Tanto é assim que a gente sempre fala, né, que quando há o processo de incorporação de um mentor espiritual, de um espírito mais elevado, acontece do médium ter uma mudança na sua fisionomia, não deixando de ser quem ele é, mas um semblante mais sereno, um semblante mais tranquilo, né, aquela aparência mais alva, mais bela. Isso porque pequenos detalhes que foram modificados no rosto do médium caracterizam então essa transfiguração. Agora, tem aqueles casos em que há uma transfiguração num grau mais elevado, e aí então muda-se naturalmente toda a característica da aparência do médium. Continuando, no campo mediúnico, temos vários exemplos de fenômenos transfigurativos. Nesse momento nos reportamos ao episódio detalhado em O Livro dos Médiuns. Nos arredores de Saint-Étienne, nos idos de 1858 a 1859, uma jovem de uns 15 anos tomava, em certos momentos, a aparência de pessoas desencarnadas. O fenômeno era completo, que se acreditava ser a própria pessoa, pois a semelhança não se restringia só à fisionomia, como também operava modificações no olhar, na voz e na linguagem. Várias vezes a jovem tomou a aparência de seu irmão, morto há alguns anos. Tinha-lhe não apenas a figura, mas o talhe e o volume do rosto, do corpo. Um médico, testemunha por diversas vezes desses efeitos, desejoso de tirar dúvidas, pesou a moça no seu estado normal, depois quando transfigurada em seu irmão mais velho, que fora mais forte e maior que ela. O médico constatou que no estado de transfiguração o peso da moça era quase o dobro. Impossível, após isso, tentar atribuir a esse fato uma ilusão de ótica. Durante um tempo esse fenômeno foi tido como milagre. Como observação e à margem do texto indagamos quantos milagres desse jaez não existem e são cultuados misticamente por religiões ritualísticas, dogmásticas ou mesmo oportunistas. Já no que diz respeito à personação, os que são habituais às sessões mediúnicas, sem que tenham se apercebido várias vezes, se defrontam com tal fenômeno, pois ele transforma ou transfigura um médium delicado, quando em transe, em alguém arquejado ou robusto que transmite aos assistentes a impressão de que o médium envelheceu ou adquiriu maior volume físico. Personação quer dizer mudança de pessoa, do latim persona. Existe aqui ainda
dois tipos de personação, a profunda e a superficial. Na profunda, o médium inteirinho se reveste de outra aparência. Na superficial, apenas alguns detalhes do corpo, a boca, a mão, a maneira de olhar, enfim, os trejeitos característicos do comunicante. Não há por que julgar o fenômeno de transfiguração mediúnica um atributo espiritual ou uma meta a ser conquistada, mesmo porque os mais complexos casos de transfiguração são encontrados nos processos obsessivos profundos e de longo curso, quando a vontade dos obsediados encontra-se subjugada por espíritos entenebrecidos. Entre mentes, há que se considerar outro ângulo, porque em termos de doutrina espírita não existe pontos irretocáveis. Se a transfiguração não se caracteriza como uma faculdade de elevada projeção, não certifica e não subscreve uma atividade mediúnica subdesenvolvida ou mal envolvida. A transfiguração por efeito mediúnico ou anímico é uma ocorrência natural que guarda razões de sobra para produzir-se, e mesmo a mudança no timbre de voz do médium numa comunicação deve ser considerado como fato normal. Neste último caso, é natural que o médium, na psicofonia, permita ao espírito manifestar-se sobre os traços que o marcaram e o que caracterizaram quando encarnado, desde que dentro dos padrões determinados pelo bom senso, respeito e educação. Aqui é o que a gente falava ontem, a interferência do espírito do médium sobre as comunicações. Então o médium bem preparado, o médium estudado, com conhecimento sobre aquilo que o espírito deseja manifestar, então ele tem ali aquele controle. Então, se é um espírito que demonstra tranquilidade, equilíbrio na sua vibração quando ele se aproxima do médium, o médium já sabe até onde ele pode permitir que o espírito dê vazão às suas intenções ou não. Continuando aqui para nós, o Hermes colocou mudança de um elemento químico em outro, como aparece quando o espírito é levado a reencarnar em um planeta diferente, no seu espírito é trocado, transmutando-se para adequar ao alquimismo do novo ambiente, né? Nesse caso, né, a gente tem ali a mudança mesmo de característica do perispírito, né, que também são fenômenos que acontecem. Na verdade, não são fenômenos, são processos naturais que acontecem quando o espírito migra de um mundo para outro. Deixa eu ver aqui. Reportando-nos a personação, cabe esclarecer tratar-se da mudança de um elemento para outro. Com relação à transmutação ou licantropia, sobre parâmetros psicológicos, é um processo de monomania, doença mental, pelo qual o enfermo se supõe transformado em lobo ou animal. Segundo a crendice amplamente difundida, é a transformação do indivíduo em lobisomem. Então a gente vê assim, que muito daquilo que aparece no nosso folclore, muitas vezes nada mais é do que o resultado de uma manifestação espiritual. Então histórias de fantasma, histórias de lobisomem e tudo mais, além também de muitos relatos que são feitos, né, relatos que eu já tive contato, por exemplo, de uma reunião que estava sendo feita numa mata, né, dentro das religiões de tradições africanas. E aí então o orientador disse assim, olha, nós fizemos ali aquele trabalho, como eles chamam popularmente de despacho, né, oferecendo ali comidas, oferecendo objetos, substâncias e coisa e tal. E a orientação foi exatamente aquela, olha, agora nós vamos embora e você não olha para trás. E aí não tem coisa pior do que você dizer para alguém, não olhe para trás, né? E aí então olhou para trás, a pessoa que referiu esse caso olhou para trás e percebeu ali espíritos que estavam se materializando em cima daquele local, em cima daquele, entre aspas, despacho que foi feito, espíritos que tinham uma forma meio humana, meio animal. Algo assim bizarro mesmo, né? Assustador. Então, esse é um dos casos que a gente vê de espíritos que assumem esse formato, só que nesse caso não foi uma transfiguração, foi praticamente uma materialização, né? Fraterna, o que a gente chama de despachos nada mais são do que oferendas, porque dentro dessas religiões é muito natural que haja uma relação muito mais material do que espiritual com essas entidades. Então são espíritos que são muito apegados ao nosso mundo físico,
consequentemente ainda desejosos dos prazeres, das sensações que o mundo pode oferecer. Daí então que nesses tipos de oferendas acontecem então bebidas, tabaco, comidas, joias, tudo aquilo que eles gostam. Então, na verdade, é um pacto. Kardec fala sobre os pactos espirituais, que é aquela história, né? Então, já que nós temos um acordo, eu te ofereço aquilo que você deseja, algumas vezes inclusive envolvendo sacrifício animal, porque a gente lembra que o sangue dos seres vivos aqui no nosso mundo trazem substâncias que para os espíritos que têm essa necessidade gostam de absorver. Né? Então são aquelas emanações, né, do fluido vital que eles gostam de absorver. Então é um pacto que é feito. Né? Olha, eu te ofereço isso e em troca você me dá isso. Então Kardec fala sobre essa questão dos pactos, né? Que na verdade não existe uma maldição que você aplica, mas existem pactos entre eles. Né? Então há necessidade, nesse caso, né, de fazer essa oferenda para que receba de volta, mas nós sabemos que moralmente chega uma hora em que há uma cobrança, principalmente se as suas intenções são voltadas para algo destrutivo, algo negativo contra uma pessoa. Né? Então isso é bastante comum. O Fernando lembrou aqui que os bêbados e viciados que veem animais e monstros também podem ser espíritos transmutados. E nesse caso a gente lembra que toda vez que tem uma alteração na consciência, por causa de substâncias, então nós temos, por exemplo, bêbados, nós temos ali pessoas que usam drogas, álcool, drogas, medicamentos que são entorpecentes, substâncias de um modo geral, como por exemplo o Santo Daime, que usa ervas, né, raízes, para fazer aquela bebida, e aí então você provoca uma alteração na consciência. Dependendo do tipo de sensibilidade que a pessoa tenha, nesse momento ele tem uma visão muito mais clara do mundo espiritual. E dependendo do tipo de relação que ele tem com o mundo espiritual, esse será exatamente o tipo de espíritos com quem ele vai ter contato. Né? Fraterna colocou que geralmente acontece para o negativo. Olha, Fraterna, é difícil a gente julgar, porque há casos de pessoas que num desespero ela acaba fazendo essas solicitações para os espíritos por causa de uma doença, por causa de uma relação que está terminando, por causa de um desemprego, por causa de um problema que está sofrendo. Então, na verdade, assim, as pessoas querem resolver os seus problemas sem pensar nas consequências. Né? Então, assim, olha, eu quero que minha relação volte a ser o que era antes. E nesse desejo de fazer com que a relação volte àquela antes, ela não está pensando quais serão as consequências disso. Ela simplesmente quer o seu objetivo. Então, na verdade, tem aqueles que fazem a intenção para o mal e tem aqueles que desejam realizar, né, os seus planos independente das consequências. Então isso pode levar para o negativo, mas não tem uma intenção necessariamente negativa. Né? Então cada um tem a sua intenção. Dentro dos próprios centros espíritas nós temos isso. As pessoas vão no atendimento fraterno e chegam e falam assim, olha, eu queria que os amigos espirituais me ajudassem a salvar meu casamento. Aí a gente vai perguntar assim, mas o que está acontecendo no seu casamento? Ah, meu marido não gosta mais de mim, ele quer ir embora. Ou então minha esposa quer ir embora, minha esposa tem um outro relacionamento e tal. Então, na verdade, as pessoas vêm tomadas pelo desespero. E é aí que chega. Então, na verdade, assim, para o negativo, com a intenção do negativo, são poucos. Na verdade, as pessoas pedem uma ajuda para realizar alguma coisa independente das consequências. E é aí que acaba caindo para o negativo. A Vana colocou, mas e o pessoal que faz oferenda a Iemanjá, outros orixás? Tem algum fundamento isso? Olha, Vana, a gente já chegou a falar sobre isso, Vana, há um tempo atrás, sobre a questão das divindades do candomblé. E como eu falei para vocês, é difícil a gente falar sobre um assunto que a gente não conhece. Mas partindo do princípio, de quando a gente faz um estudo do mundo espiritual, e você entende que tudo aquilo que não é Deus, e tudo aquilo que não é matéria é espírito, a forma como cada um cultua, então nós podemos dizer que os orixás, para quem pratica o candomblé, quem é seguidor do candomblé, são divindades. Para o catolicismo, nós temos ali os santos, os anjos, os demônios. Para quando você vai para o evangélico, você tem o Espírito Santo e você tem anjos. Se você vai para o espiritismo, você vai achar os espíritos que são trabalhadores nas mais diversas graduações. Se você vai para o esoterismo, você tem gnomos, você tem fadas. Então, na verdade, o mundo espiritual ele é classificado de acordo com a crença de cada um. Mas como a gente sabe que Deus sempre julga as pessoas pelas suas intenções, e nós estabelecemos uma relação muito próxima com o mundo espiritual pelas nossas intenções, não importa para quem você faça essa oferenda, para quem você faça uma promessa, para quem você faça um pedido.
O que vai mover você nessa relação são as suas intenções e o tipo de relação moral que você tem com o mundo espiritual. Então, falar se os orixás existem ou não existem, se os santos existem ou não existem, isso para nós é uma questão de crença. Estudando o mundo espiritual, a gente sabe que os espíritos estão ali e eles se aproximam por afinidade. Se você é uma pessoa de bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa caridosa, generosa, cheia de valores, e você faz uma oferenda para o mundo espiritual, quem vai se aproximar de você serão aqueles com quem você se afiniza. Se você é uma pessoa egoísta, uma pessoa que faz isso, aquilo, e você se aproxima, você faz uma oferenda como essa, vão se aproximar de vocês aqueles que podem dar continuidade no seu modo de pensar, né? Foi a questão dos espíritos virem comer, né? Então é a questão dos espíritos ligados muito mais a essa questão do mundo material, né? Então, né, o que acontece no mundo espiritual ainda é algo para nós muito misterioso e algo para nós muito impactante. Basta lembrar, por exemplo, eu não me lembro exatamente qual é o livro em que André Luiz fala sobre essa citação. Nós temos ali o Matadouro, vocês se lembram nesse livro, né? Tem o Matadouro que André Luiz visita e ali eles veem, né? Ele vê ali qual é o que acontece com a quantidade de entidades que estão ali presentes, esperando para absorver o sangue dos animais que estão sendo abatidos. Então, se a gente pudesse ver aquela cena com os nossos próprios olhos, seria alguma coisa assim absolutamente pavorosa, né? Então são energias que nós falamos, né? Energia dos alimentos, energias dos seres vivos, energias das substâncias que são absorvidas por esses espíritos, então, tá? Missionários da Luz, Dudu, obrigado. Mesma coisa no hospital, em todo lugar é assim, né? Então a gente tem que tirar um pouco do rótulo das coisas. Seria como se você pegasse assim uma pessoa com uma fantasia muito pesada, uma fantasia que deixa ela completamente diferente, e você vai tirando toda a fantasia para você ver quem realmente é a pessoa. A mesma coisa acontece com o mundo espiritual. Nós temos muitas fantasias, muitos misticismos, muitos mitos a respeito do mundo espiritual. Quando a gente começa a tirar essas alegorias, a gente se depara com a realidade, que é uma só. É aquela lei natural que rege o mundo espiritual. A gente naturalmente vai seguir as instruções que os espíritos trazem para nós, a respeito de toda a graduação do mundo espiritual, desde os espíritos mais elevados até os espíritos mais inferiores, mais perversos, mais ignorantes, e cada um ali atuando de uma forma diferente, se caracterizando de acordo com a cultura, se apresentando ao mundo espiritual com determinadas aparências, com determinadas intenções. Então, analisando o mundo espiritual de um modo muito frio, de um modo muito sereno, a gente consegue ter um entendimento melhor. Dona Ivone também fala sobre isso dos matadouros, né? O que a gente vê que é óbvio, né? O que deve acontecer num lugar como esse. O Fraterno colocou: eu penso que no caso das oferendas, as coisas vão acontecer muito de acordo com a força mental de quem envia. Tudo é baseado na força mental, pela afinidade que se tem, pela intervenção dos espíritos, porque realmente tem essa questão da troca. Lembrando que a relação que nós temos com o mundo espiritual é praticamente a mesma relação que nós temos aqui com os encarnados, entre nós. Eu chego para você e falo assim: olha, fraterna, me faz um favor, eu te dou esse presente e em troca você me ajuda no estudo daquele livro. Aí você fala assim: claro, sem problema nenhum, quer dizer, a nossa relação é tranquila. Mas eu chego para um traficante e falo: olha, eu te dou essa grana aqui e você em troca você dá um susto naquela pessoa. O traficante pega e tal. Só que o problema é que nessa relação negativa, um dia o traficante vai bater na minha casa de novo. E vai falar assim: você lembra quando eu fiz aquele serviço para você? Você pode fazer para mim agora? Os espíritos também são assim. Isso porque os seres humanos são assim, os espíritos são assim. Eles gostam de fazer troca, gostam de fazer cobrança, gostam de vingança. Então, é por isso que essa vigilância que nós temos que ter com o mundo espiritual para evitarmos, né, situações assim. Tudo tem volta. O bem tem volta e o mal também tem volta. Aquela generosidade que um dia você fez para alguém, alguém vai chegar e vai retribuir para você. E o mal é a mesma coisa. Principalmente no campo das energias, porque a energia que você cria em torno de você, ela é atrativa. Então ela naturalmente atrai energia semelhante. Então você não precisa nem querer. O fato de você criar essa psicosfera em torno de você já te torna ali praticamente um imã. Um magneto que vai atrair para perto de você energias semelhantes. Então, como semelhantes atraem semelhantes, tudo acontece também nessa relação com o mundo espiritual. Certo? Vamos lá em frente, só para a gente acabar esse artigo aqui.
Tá. Falamos sobre lobisomem, né, que a gente tinha comentado, sobre a questão da licantropia, da zoantropia, que é transmutação nesse caso, né? Sob conceituação e classificação espiritual, a personação é o processo em que o médium, em determinado momento, assume, sob efeito de um agente exterior, detalhes que lhe são estranhos. E a transmutação ou licantropia é a desarmonização e desequilíbrio do espírito que, sob a ação de sua vontade ou de terceiros, toma aparência diferente de acordo com o seu posicionamento evolucional, indo desde o animal rastejante até a flama divina. Olha que interessante, em flama divina. Ou seja, né, uma labareda, um fogo que acontece, que a gente tem vários relatos na Bíblia, principalmente, né, aquela chama que fica num arbusto, como aconteceu na sarça ardente lá com Moisés, em que aquele fogo não consumia aquele arbusto. Então eles viam fogo pegando, mas o fogo não se consumia. A pergunta é, por que não? Aquilo pode ser, por exemplo, uma manifestação espiritual. Vamos lá. Tá. Outros, entretanto, defendem a opinião de que esse fenômeno é essencialmente mediúnico, trazendo-nos a consideração de que todos esses casos se dão em virtude de impressionantes subjugações de espíritos inferiores. A gente lembra que, falando já sobre a questão da auto-hipnose, ou mesmo da hipnose, o médium, num estado de desequilíbrio, quando nós falamos em médium, nós não falamos de um trabalhador da casa espírita, mas nós falamos da Dona Maria, do seu Zezinho, do seu João, que são médiums e não sabem e passam por um processo obsessivo, muitas vezes sofrem tamanha subjugação que são influenciados de tal forma que acreditam ser, por exemplo, animais. E nesse caso, sendo animais, a gente nem fala também de curandeiros fraternos, a gente fala de pessoas comuns, porque curandeiros são trabalhadores e tudo mais, né? Mas são pessoas que gostam de fazer o bem e tudo. A gente fala de pessoas comuns, alguém que trabalha, que não gosta, alguém que por acaso gosta, se alcooliza, alguém que é muito agressivo e tal, né? Que não tem estudo, que não tem nada. Ou seja, ele é médium, mas ele rejeita, não tem nenhuma religião, não tem nada. Nesse caso, num processo obsessivo, é muito fácil um espírito chegar e todos os dias influenciá-lo dizendo você é isso, você é isso, você é isso, até que chega uma hora que ele acredita que é. E ele sendo um médium de efeito físico, isso pode acontecer com ele. Exatamente por uma causa de uma influência mental. Ficamos com as duas correntes e as aceitamos conforme se nos apresente cada caso, pois em nosso entendimento, tanto é anímica do indivíduo como mediúnica, que se serve do indivíduo. Aceitamos igualmente que a licantropia se qualifica não apenas na transmutação do homem para o animal, como também se opera em formas sublimes. Para essas questões apresentamos esses exemplos. No caso das questões sublimes, né? Aqui ele apresenta alguns exemplos, eu vou citar para vocês apenas a título de informação. Tá? Agora dizer que realmente foi isso ou não, fica ali a critério dos nossos estudos. Primeiro, a transmutação anímica. No caso de um espírito se transmutando, né, mudando a sua aparência para atingir um objetivo. Transmutação anímica. No episódio dos Reis Magos, quando um ou mais espíritos assumiram a forma de estrela que guiou os viajantes até os sítios onde nascera Jesus, na festa de Pentecostes, em que os espíritos transfiguraram-se em flamas, na ocasião em que no Rio Jordão um Espírito Santo, leia-se nesse caso o Espírito Puro, no episódio do batismo, transfigurado numa pomba, símbolo na ocasião da pureza e da candura, pousou sobre Jesus, no Monte Horebe, quando um anjo de Javé apareceu, no caso de Jesus, né? No Monte Horebe, quando o anjo de Javé apareceu a Moisés, numa chama de fogo no meio da sarça. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Esse é um dos casos que a gente tem na Bíblia que nós podemos explicar esses fenômenos mediúnicos. Aquilo que para as religiões tradicionais que seguem as orientações desses livros, que veem nisso um milagre, vê uma manifestação direta de Deus e tudo mais, quando nós estudamos dentro da perspectiva mediúnica, nós podemos entender que vários desses fenômenos podem ser explicados por fenômenos visuais, fenômenos físicos, fenômenos intelectuais, fenômenos de cura.
Tudo isso explicado naturalmente dentro dos recursos da mediunidade. No caso da transmutação mediúnica, um dos exemplos nos é proporcionado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, que, sob compulsão violenta, caminhava como quadrúpede, alimentando-se de grama, ainda que a história não nos revele haver este rei, que governou seu país por 43 anos, assumido a aparência de suíno, que era o detalhe marcante nessa manifestação. Não deixemos de lado os ovoides mencionados por André Luiz na sua extensa obra. Quanto à transfiguração, no caso desses ovoides a gente lembra, né, que pode ser uma deformação perispiritual em virtude de uma auto-hipnose, de uma auto-obsessão que o espírito acaba se impondo. Né? Então se ele pode mudar a sua aparência em forma, em tamanho, então a gente pode achar facilmente essa questão desses tais ovoides, né, desses relatos que tem para nós de André Luiz. Quanto à transfiguração propriamente dito, sob comando anímico, inúmeros místicos tomaram suas faces resplandecentes, mas dentre todos os que assumiram esse caráter, a que nos apresenta a maior oportunidade para reflexão é a de Jesus no Monte Tabor, né, que a gente já falou sobre isso também. Né? Sim, é o que dá para entender, tá, fraterna? O que André Luiz coloca com relação a esses ovoides são espíritos que assumiram essa forma, e eles são utilizados por outros espíritos para poder intensificar os processos de obsessão. Né? E aí então você pode imaginar que, como eu falei para vocês, o perispírito ele é moldado. Se o perispírito ele é moldável, dependendo do tipo de concentração que você se impõe, você acaba assumindo aquelas características. Né? Então muito pouco se fala sobre isso, a gente não tem muito conhecimento sobre essas informações, porque André Luiz passa para nós aquilo que ele viu, aquilo que ele entendeu. Mas dentro dessa lógica da transmutação, que é o espírito modificando a sua aparência, a gente vê ali a certa lógica. O Dudu colocou a licantropia, né, a transfiguração de um animal parecido com um lobo, e a zoantropia, o espírito se manifesta como qualquer forma animalesca. Sim, a zoantropia, como o próprio nome fala, é de animal. Então são muitas vezes ali um processo de auto-obsessão ou de hipnose que o indivíduo sofre, que ele assume essa característica animalesca. Né? Animalesca no sentido de... Não é um animal, porque a gente pensa sempre assim, quando a gente fala assim que o espírito tomou aquela forma de animal, dá a impressão de que ele virou exatamente ali um cachorrinho bonitinho, um cavalo bonitinho, um gato bonitinho ou um pássaro. Na verdade, o espírito, quando ele começa a assumir esse formato, ele assume de uma forma completamente deformada. Então é uma mistura de uma coisa com a outra. Tem até um livro interessante chamado Os Abortados. Nesse livro, Os Abortados, tem um relato de vários espíritos que foram abortados naturalmente, e eles contam, né, os dramas que eles viveram durante esse processo. Muitos desses espíritos tinham uma forma misturada entre criança e adulto, porque o espírito, sendo abortado, ele acaba sofrendo uma interrupção naquele processo de harmonização que ele tinha. Então, quando ele é abortado, ele volta com a personalidade anterior, de uma forma normalmente revoltada, desequilibrada. Então, tem partes do corpo que fica de criança, uma parte adulta. Imagina, por exemplo, um adulto com braço de criança, uma criança com uma cabeça de adulto. Então é uma coisa assim bem deformada, até que eles retomem aquele equilíbrio natural. Porque é realmente algo muito impactante esse processo do aborto. A gente vê no que acontece no corpo da criança quando ela é abortada, mas a gente não imagina o que acontece com o espírito. A intensidade do desequilíbrio que é provocada sobre ele. Então nós temos, tanto nesse caso dos animais, de uma concentração, por isso que eles têm uma forma animalesca e não necessariamente de um animal formado, e a mesma coisa acontece também nesse caso das crianças. Foi, Elis, legal, né? Então ele foi comentado então essa questão, esse tema também. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente. A transfiguração, como vimos, abrange desde simples contração muscular, que dá à fisionomia uma outra expressão, até o ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível na sua aparência real. Lembremos-nos do episódio em que Jesus caminha transfigurado sob as águas do lago de Genezaré,
em direção aos discípulos. A transformação não causa nenhum prejuízo ao médium, como no caso da jovem de Saint-Étienne, que nós relatamos lá do Livro dos Médiuns. A mulher poderá assumir no momento da transfiguração a aparência masculina e o homem feminina, com expressões de jovialidade ou senilidade, de beleza ou fealdade, mas jamais deixará de ser aquilo que é, e seu peso real não aumentará nem diminuirá. A organização perispiritual nesses casos pode indicar o caminho para entender a diferença de peso observada pelo pesquisador médico, que foi relatado por Kardec no Livro dos Médiuns. Segundo Kardec, é admitido, em princípio, que o espírito pode impressionar ao próprio perispírito, dando-lhe todas as aparências, que, através de uma modificação molecular, pode dar-lhe visibilidade, tangibilidade e opacidade, que o perispírito de um encarnado isolado no corpo pode sofrer as mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Então aqui ele citou para nós vários tópicos que embasam esse fenômeno. Isto posto, com base nas mesmas alegações de Kardec, o espírito, dentro do envoltório físico, pode irradiar-se sobre o corpo, envolvendo-o com as características ou luminosidade que deseje ou que lhe convenha. Um espírito desencarnado, combinando seus fluidos com os do encarnado, pode substituir a aparência física por meio de uma camada fluídica, habilmente manipulada e moldada pelo primeiro. A diferença de peso se explica pela combinação de fluidos entre o encarnado e o desencarnado, atuando diretamente sobre a matéria e influenciando-o. Outrosim, sobra-nos em linha paralela um outro fenômeno, a dos agêneres, que por sua vez é o processo pelo qual certos espíritos se revestem por tempo curto ou relativamente longo das formas de uma pessoa encarnada, a ponto de ocasionar uma ilusão completa, mas isso já é tema para outra oportunidade. Aqui então, esse foi o texto que nós trouxemos a respeito da transfiguração. E quando se fala em agênere, tem até uma característica interessante, em termos de bases doutrinárias, nós temos que Rostand, que era um outro pensador da época de Kardec, que lançou uma doutrina paralela ao Espiritismo. E isso, inclusive, gera muitas discussões, até que ponto que aquilo que Rostand escreveu tinha concordância com a doutrina espírita ou não. Mas uma das ideias principais trazidas por Rostand era que Jesus era um agênere, ou seja, ele era um espírito que se materializou, viveu entre nós e depois desencarnou. Sendo que dentro da doutrina espírita, Jesus foi um espírito que encarnou dentro do processo biológico natural e depois desencarnou através da destruição do seu corpo físico. Então existe ainda esse conflito de filosófico, digamos assim, entre essas duas doutrinas, e que para nós a gente prefere muito mais aquilo que é natural do que o não natural. E isso, de certa forma, até se justificaria também a ideia da virgindade de Maria, que ela foi concebida, que ela era imaculada e tudo mais. Seria sem carne e osso, exatamente, Francis. Ele se revestiria com a aparência fluídica de um encarnado, sendo tangível, sendo materializado literalmente, num tempo curto ou num tempo longo, e depois o corpo dele simplesmente se dissiparia no ar. Essa seria a ideia. Olha, a verdade real, fraterna, eu acho que a verdade real é aquilo que está dentro das leis naturais. É aquilo que nós entendemos. Então, dentro dessas leis naturais é o que sustenta as nossas ideias. A partir daí, a gente já entra com fenômenos que são muito espetaculares, que são inexplicáveis, e como a doutrina espírita é muito racional, a gente segue sempre aquilo que é natural. O parto, Fernando, não sei. Ele diz também que o parto foi uma simulação, que o corpo dele era fluídico, etc. e tal. Então, é exatamente aí que entra essa questão de Rostand, de não ter base para poder afirmar exatamente aquilo que ele propõe. Bom, nós falamos então sobre a transfiguração. Um caso de transfiguração que nós temos aqui também, só para poder ilustrar,
Nós temos aqui nesse livro, Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozano, nós temos o caso número 14. Eu vou ler para vocês aqui só para a gente poder ver na prática como isso acontece. Os fenômenos de transfiguração que se obtêm da senhora Bullock são por demais notáveis e interessantes. Como se trata, porém, de uma mediunidade muito recente, publicaram-se poucas relações de suas experiências e, ademais, só me é possível referi-las pelos resumos das relações publicadas pela revista Light. Passo, pois, a referir-me às mesmas, já que não é possível mencioná-las, sendo uma classificação de fenômenos. Impressionantes fenômenos de transfiguração, Fernando. No número 12 de junho de 1931 da Light, encontra-se uma relação resumida da seguinte forma. O reverendo Will J. Earwood publica na revista The National Spiritualist de Chicago a relação de uma sessão feita por ele em Hale, Manchester, com a médium de transfiguração Sra. Bullock, durante a qual se obtiveram manifestações por demais notáveis. Vai com Deus, Andréia, beijos. A Sra. Bullock se achava sentada em plena luz, de maneira que se faziam visíveis os mais minuciosos detalhes das manifestações, e no espaço de 1h30 apareceram nada menos que 50 rostos diferentes sobrepostos ao rosto da médium. O reverendo Earwood observa: era como se o resto do médium fosse uma massa elástica moldada à vontade e modelada, ademais, com assombrosa perícia e rapidez, por um exímio mestre da arte, o qual, com fervor inesgotável, passara de uma a outra esfinge. No decurso dessa admirável sessão, apareceram todas as espécies de rostos, e entre eles fisionomias de orientais, hindus, calmos, graves e espirituais. Um dos episódios mais impressionantes foi a personificação de uma menina paralítica, conhecida por mim nos Estados Unidos da América. Todo o corpo do médium, justamente com seu rosto, se havia contraído e transformado em forma radicalmente distinta do aspecto normal da mesma, representando com toda exatidão as lamentáveis condições em que se encontrara aquela pobre vítima da paralisia. Em outro número da mesma revista, lê-se o seguinte resumo. Os estudiosos das investigações psíquicas de Belfast, na Irlanda, se interessaram muito, ainda há pouco, pelas experiências da Sra. Bullock, que se materializaram na sede da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Essas manifestações foram de um caráter incomum. O referido médium sentou-se defronte a uma lâmpada vermelha, de uma luz algo tênue, e depois que se manifestou seu espírito guia, começaram a produzir-se assombrosas transfigurações em seu rosto, que ia tomando o semblante dos espíritos que sucessivamente se comunicavam. Por detrás do médium fora estendido um largo pedaço de retrato quadrado de veludo preto, e como o médium se vestira igualmente de preto, as caras que apareciam se destacavam de forma notável. O mais extraordinário verificado na produção das transfigurações consistiu nas circunstâncias de que essas cresciam e se desenvolviam internamente, e como se manifestavam através do rosto de orientais muito velhos, era muito interessante e prodigioso observar-se como o rosto do médium se tornava, de repente, enrugado ao mesmo tempo em que as sobrancelhas se alargavam obliquamente e se desenhavam sobre o lábio a sombra de bigodes virados para baixo. Desnecessário dizer que se manifestaram muitas personalidades de defuntos, conhecidos dos presentes, que conversaram assim com parentes e amigos. Devo acrescentar que a Sra. Bullock é uma pessoa muito simpática, cuja modéstia iguala sua sinceridade. O aparecimento entre nós de sua mediunidade rara e prodigiosa foi um acontecimento que despertou maior interesse. Como se verifica por esses sucintos relatos, a mediunidade da Sra. Bullock é realmente notável e promissora, e posto que se trate de um médium todavia muito novo, dado a esperar o ulterior e próximo desenvolvimento de suas faculdades supranormais, desde que a estudem experimentadores que se proponham a observar os fenômenos de um ponto de vista rigorosamente científico. Teoricamente falando,
mostra-se importante a observação feita pelo relator quando diz que as transfigurações cresciam e se dissolviam interiormente, o que induz a presumir que, em tais fenômenos, se verifiquem uma produção e conformação interior de substância ectoplasma que constitui os tecidos do rosto do médium, caso em que os tecidos se dissolveram em uma substância amorfa muito maleável, com a qual as distintas personalidades espirituais se comunicaram, né, plasmariam suas esfinges em virtude de um ato volitivo, devido ao qual entrariam em função de suas próprias forças organizadoras individuais. A esse respeito, quero recordar que anteriormente citei um caso sucedido com o médium Home, que é o caso número 4, em que houve uma circunstância que vem confirmar tal interpretação de fatos. Disse, na ocasião, que nos processos de diminuição do rosto daquele, notava-se a curiosa circunstância da pele que se tornava profundamente enrugada e flácida, indício evidente de que o fenômeno de transfiguração se produzia com a ajuda de processos de dissolução interior, isso é, de subtração de substância ectoplasma dos tecidos do rosto do médium, pelo qual se subentende que os processos opostos de retoque com adição de massa ectoplasma ao rosto do médium se deviam realizar igualmente por integrações e manipulações internas. Bom, aqui depois ele continua mais um pouco, a gente já para por aqui. Daniel, esse tipo de mediunidade chama transfiguração. E só para a gente poder fechar, pessoal, nos casos de invisibilidade ou de desmaterialização, eu estou com o meu livro aqui, Ana Prado, A Mulher que Falava com os Mortos, de Samuel Nunes Magalhães, um livro bem interessante que fala de tudo aquilo que Ana Prado fez em termos de produção mediúnica, de efeitos físicos dos mais impressionantes. Eu vou ler só o caso aqui, um capítulo, deixa eu ver aqui, não é muito grande não. Chama Desmaterialização de Ana Prado. Então nós temos aqui, no dia 13 de setembro de 1921, às 9 horas na sala de João, presentes Madame Ana Prado, médium, Madame Raimunda Tavares, Sr. Eurípides Prados e eu, que no caso ali era o maestro Ettore Bosio, que foi o relator desse caso. Precedeu-se a experiência fotográfica sugerida pelo espírito apelidado João, familiar e diretor dos trabalhos de materialização do citado médium. O fim proposital da entidade era documentar uma imagem de desmaterialização do médium durante a formação fluídica, invisível à vista comum do espírito, fato este constatado com feliz resultado por Armstrong e Reimers, com auxílio de balanças de precisão e registradores automáticos. Foquei a máquina em direção à cadeira, na qual Madame Prado devia sentar-se, abri o chassi, liguei o aparelho elétrico do magnésio, ficando esse a cargo do Sr. Eurípides Prado, para sua oportuna explosão. Isso é porque no caso era o flash, né? Que o flash era feito com magnésio naquela época, como é hoje também, só que era aquela coisa que como a gente via nos filmes antigos, né? Deixa eu ver aqui, tal. Finalmente posicionei-me ao lado direito da máquina, esperando que se apagasse totalmente a luz para abrir a objetiva. Madame Prado sentou-se, fez-se a escuridão, tirei a tampa da máquina e esperamos o sinal convencionado para acender o magnésio. João, a entidade invisível, pela audição, tinha dito ao médium que durante a experiência indicasse as sensações psíquicas que ia sentir, procurando não cair em transe sonambúlico, a fim de serem estas registradas pelos assistentes. Pouco depois se ouviu o médium dizer, o médium nesse caso, né, é a dona Ana Prado, então que eles tratam aqui com o nome masculino. Pouco tempo depois ouviu o médium dizer, sinto a perna esquerda tornar-se pesada e insensível. Experimento a mesma sensação no braço, na mão do mesmo lado. Não posso mais levantar nem a perna nem o braço, estão completamente adormecidos. Custa-me a falar, a língua está presa e mal posso movê-la. O sinal de João, por pancada no chão, estalou e em seguida o magnésio explodiu, dando, ao revelar a chapa, o seguinte resultado. Depois de poucos minutos de espera, foi feita gradualmente a luz. O médium pôde reaver a ação completa dos membros,
que pouco antes sentia insensíveis, voltando tudo ao seu estado normal. Durante o maravilhoso fenômeno, na escuridão absoluta, notamos, Eurípides e eu, um vulto de roupão branco próximo de nós, como se fosse uma nuvem alvíssima e fosforescente. Madame Prado disse que João lhe tinha dito o resultado da experiência pela audição, afirmando-lhe categoricamente que a chapa estava impressionada, descrevendo em seguida, sem toda a exatidão, o fenômeno que se nota na fotografia supra. Aqui no livro tem uma fotografia que mostra que ela está ficando transparente. Então, através dela é possível ver o encosto da cadeira, né, que é bem interessante. Aqui só o relato da foto. Vê-se, através do seu corpo, quase todo desmaterializado, a palhinha e o encosto da cadeira. Essa foi uma fotografia de 16 de janeiro de 1921. Então, aqui, isto é, a perna esquerda, olha que interessante isso, gente. A perna esquerda estava completamente descarnada, vendo-se o osso, o tornozelo visivelmente descoberto e o pé atrofiado, encolhido dentro do sapato caído de lado. A mão esquerda está sem as primeiras e segundas falanges, aparecendo apenas um resto deste membro, quase sumido pela manga do casaco. Parece também que o mesmo braço foi desmaterializado, notando-se a transparência do vestido e o ombro bastante caído. Mais uma vitória científica e mais um grande passo em benefício da verdade espírita. Louvado seja Deus. E aqui depois o comentário, né, do autor do livro. Sem dúvida, este é um dos fenômenos espíritas mais intrigantes. Complexos e surpreendentes, esses fatos exigem aprofundado estudo para que se possa compreender-lhe as causas e os mecanismos. Talvez que noutra ocasião, com mais especificidade e vagar, nos debrucemos sobre esses estudos. Por agora, encerramos os nossos comentários acerca do assunto, uma vez que o presente trabalho não comporta tal cometimento. Então aqui, é que vocês não estão vendo as fotos, mas é algo assim que, se houvesse Photoshop naquela época, a gente podia justificar a realização do fenômeno. Mas, infelizmente, não podemos e não tinha Photoshop, né? Porque as fotos são em preto e branco e mostra uma pessoa sentada envolta numa fumaça transparente e a cadeira começando a se destacar por trás dela e partes do corpo desaparecendo, né? Uma coisa assim impressionante mesmo. Então esse é um dos casos, né, como Kardec lembra, das propriedades do perispírito, daquilo que ele pode realizar em termos de transformação, de materialização, de desmaterialização, que nós ainda estamos longe de compreender. E, infelizmente, é uma cadeira de balanço. Uma cadeira de balanço, Vana, exatamente. Você conseguiu achar? Então, você achou? Então, coloca para nós aqui na área de texto, por favor. Ela está sentada com vestido, com o rosto virado para o lado, numa cadeira de balanço e tal. Então, exatamente, né? Então, publica para nós aqui, por favor, então, na área de texto. O pessoal vai acessando depois. Tá. Então, esses são os casos que a gente estudou, pessoal, aqui para nossa instrução. E o próximo tema, que nós vamos estudar aqui no parágrafo 4, vai falar sobre a emancipação da alma, que isso é interessante também, né, para as pessoas que sonham e têm experiências espirituais durante o sono, durante um cochilo, durante um estado de transe. Então, Kardec vai falar sobre isso a partir aqui desse parágrafo 4, do item número 24 também. Emancipação da alma, ele fala bastante sobre sono, sonho e emancipação. Tá? Bastante coisa bacana para a gente estudar mais aqui também. Então, para quem não conhecia esse livro, Obras Póstumas, olha quanta coisa bacana tem aqui para se aprender. E a gente deixava ele guardado porque não interessava muito. Dudu colocou, você vai falar sobre a transfiguração ectoplásmica. Foi tudo isso que a gente falou até agora, Dudu. Essa transfiguração se dá através do ectoplasma. Tá? Então, tanto assim, como a gente viu no livro de Ernesto Bozano, em que ele fala sobre os rostos que foram se moldando no rosto da pessoa. Um rosto ficava mais largo, um rosto ficava menor, o rosto ficava assim com a pele mais caída e tudo mais. Tudo isso como efeito direto do ectoplasma. Tá? E é exatamente por isso, por causa do ectoplasma, que esses fenômenos se realizam. Do contrário, não teria possibilidade. Então nós temos ali alongamentos, tudo isso se dá. Tá? É através desse fenômeno, e aliás é por isso,
né? Porque o ectoplasma, como a gente já comentou, ele é uma substância produzida pelas células dentro do citoplasma da célula, né? Nas mitocôndrias. Então, quando tem um médium que tem uma produção excessiva desse tipo de substância, ele é possível, então, provocar esses fenômenos. Já um médium de psicografia que não tem liberação de ectoplasma, o máximo que ele consegue é ter ali uma combinação perispiritual com o espírito e trazer a mensagem. Daí a diferença daqueles médiuns de efeitos físicos, que tem que ter essa produção excessiva de ectoplasma, que a gente pode chamar de fluido vital, se preferirem, como temos aqueles que são intelectualizados. Está ali, ó, o Trabalho dos Mortos, exatamente nesse livro, o Trabalho dos Mortos, praticamente todos os trabalhos que são divulgados nesse site, como por exemplo moldes de parafina, materialização de objeto, desmaterialização e tudo mais, vieram da dona Ana Prado, né? Aliás, esse aqui foi meu livro de Natal que eu ganhei, livro de aniversário que eu ganhei, do meu primo que eu tinha pedido para ele. Agora só preciso ter tempo de ler, né? Já é uma outra história. Que eu adoro livro, né? O problema é ler meus livros que já estão aqui guardados, né? Então, para quem quiser, dá uma chegadinha então ali, procura. Ou coloca no Google direto, para ficar mais fácil, o Trabalho dos Mortos, que aí vai aparecer esse site do clotildes.tripode.com, né? Pois é, Silvia, né? Os dias são curtos, né? Quando a gente tem um dia de 25 horas, fica complicado a gente querer planejar alguma coisa, né? Então, já viu como é que é, né? Então, lembrando também, mais uma vez, rapidamente aqui, só um instantinho. Só um instantinho. Aqui nesse site, ó, lembrando mais uma vez, a Elis trouxe para nós ali, deixa eu ver aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Dessa transfiguração do Divaldo. Obrigado, Elis. Então, para quem quiser depois ver, né, a palestra que ele faz, aí durante o momento em que tem ali o transe mediúnico, nós temos a voz se modifica, o rosto tem uma expressão diferente. É só colocar no Google o Trabalho dos Mortos, que aí já vai aparecer esse link do Clotildes. Tá? É só dar uma chegadinha lá. Isso aí, inclusive, virou um livro, né, o Trabalho dos Mortos. E aqui desse livro da Ana Prado, a mulher que falava com os mortos, tem todas essas fotos também que são bem interessantes. Beleza, pessoal? Podemos encerrar por aqui? Lembrando que na próxima quinta-feira, que seria o dia da gente estudar o nosso Emancipação da Alma, nós vamos fazer o nosso tema livre. Então, quinta-feira próxima, depois de amanhã, preparem as perguntas que vocês tiverem de dúvidas, de assuntos que vocês queiram colocar aqui na nossa pauta. A gente vai estudando, né, para o nosso aprendizado também aqui. Tá joia? Bom, eu queria um voluntário para fazer o encerramento para nós. A Vaninha não está aqui hoje, a Vaninha está fazendo o trabalho dela no centro espírita que trabalha lá com os garotos, com as crianças, né? Então ela não pôde estar com a gente aqui para fazer a nossa coordenação. Então, algum voluntário para fazer para nós o encerramento? Beleza, Silvio, vou passar para você então e volto em seguida. Tá lembrando então, mais uma vez nós lemos no nosso estudo de hoje Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozano. Ana Prado, a mulher que falava com os mortos. Tem um outro livro também que eu peguei aqui só a título de curiosidade, que é o livro que eu fechei sem querer, que falava um caso de desmaterialização, que era o de Alexandre Aksakov. Então temos 3 livros bacanas que falam sobre isso. Então são fenômenos que estão documentados, registrados, relatados, mas como normalmente a gente não tem